Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é do livro do Apocalipse, capítulo 20. O autor sagrado nos diz que desceu do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. O abismo é o lugar dos demônios. O abismo é o lugar da sujeira, da perdição. Então, o anjo apanhou o dragão, aquele que é a primitiva serpente, que é o demônio, o Satanás, o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para já que não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Bom, vamos parar já aqui para ter uma compreensão do sentido metafórico e da parábola na qual o autor sagrado descreve. Porque esse texto já foi alvo de muitas interpretações errôneas, fabulosas, de criações assim que distorcem do sentido original da palavra de Deus, sobretudo de interpretações milenaristas. Toda e qualquer interpretação milenarista, ela incorre num erro. Ou seja, o milenarismo diz respeito a um reino milenar de Cristo aqui na Terra. Não, existe sim um reinado de Cristo aqui na Terra. Quando? O reinado de Cristo aqui na Terra começou quando Cristo venceu a morte, quando ele ressuscitou e ele pisou na morte, ele pisou no dragão, ele pisou na cabeça da serpente. E ele é vitorioso e ele está no meio de nós. Então, esses 1000 anos, na verdade, é um tempo simbólico, atemporal, que não pode ser determinado quanto tempo corresponde da ressurreição de Cristo até a tribulação final da igreja. Ao mesmo tempo, corresponde àquilo que os cristãos passam na sua vida pessoal. Todo cristão que é fiel a Cristo é vencedor do mal, é vencedor do demônio, e o demônio se mantém acorrentado durante a sua vida, durante a sua fidelidade a Cristo. Ora, então, isso tanto corresponde ao tempo de duração do cristão fiel, seguidor de Jesus Cristo, quanto o tempo da igreja, que corresponde à ressurreição de Jesus até a vinda de Cristo, antes daquilo que nós chamamos de tribulação final, de perseguição final, quando o demônio tentará dar sua cartada final e ele será definitivamente derrotado. Mas isso é o que vai nos dizer o texto a seguir. Porque o versículo 4 diz justamente: vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqui é muito importante, tá? As almas que o autor vislumbra são os santos que triunfam no céu por causa do martírio. O martírio no que consiste? Em testemunhar Jesus com a vida e amar a palavra de Deus. Então, não adorar a fera, e a fera nós já sabemos no que consiste, o poder deste mundo, a sua imagem, e que não recebe o sinal, nenhuma marca da fera nas suas mãos e na sua fronte, mas recebe a unção de Cristo e é fiel a Ele. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, seja a igreja perseguida com Cristo aqui, que reina com Cristo, mesmo sendo perseguida, mesmo não morrendo, seja a igreja que triunfa com Cristo no céu, reinando com Cristo. Esse tempo de 1000 anos já corresponde à eternidade, mas a eternidade se juntará para aqueles que vivem a realidade do temporal, que somos nós que estamos na terra, ainda aguardando o tempo de irmos ao encontro do Cristo. E estes serão os primeiros que virão à vida, e são os que estão na vida, participando da vida também de nós que caminhamos como os grandes intercessores. O sangue dos mártires em nosso meio é a vitalidade da vida da igreja peregrina.
O versículo 6 diz, aliás, é importante o versículo 5, os outros mortos não tornaram a vida, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Como compreender a primeira ressurreição? Porque aqui ela pode dar margem a uma interpretação duvidosa ou de caráter antidoutrinário, que não corresponde àquilo que é a doutrina oficial da igreja, né? A primeira ressurreição é a ressurreição dos batizados, é a ressurreição da vida nova, é aqueles que foram sepultados no pecado e ressuscitaram com a vida nova para Cristo. Corresponde à nossa vida que morreu para o pecado aqui na terra e que nascemos para a vida nova em Deus. A primeira ressurreição corresponde àqueles que já reinam com Cristo, que já estão na eternidade com Cristo para sempre e não experimentaram a morte porque foram fiéis a Ele. O não experimentar a morte quer dizer, nem a morte foi capaz de tirar a vida daqueles que morreram em Cristo. Os mártires que testemunharam sua vida e todas as pessoas que morreram na fidelidade a Jesus Cristo. Então eles já participam dessa primeira ressurreição, que é chamado o julgamento pessoal, antes daquele que será o julgamento universal de toda a face da terra, ou julgamento geral. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Veja, feliz e santo. Então é a ressurreição dos santos. Os santos aqui na terra, os santos no céu, os que vivem o quê? As bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças que Jesus cita lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres. Quer dizer, bem-aventurados quer dizer felizes são. E quem são os felizes? São os santos. Tanto que na festa de todos os santos, este é justamente o evangelho que corresponde a isso. E é isso que está nos proclamando o versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Ou seja, já ressuscitou com Cristo aqui na terra, participa da ressurreição deles definitiva quando se é fiel a Ele. E olha que bonito. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, não é? Então, a morte, porque o pecado nos matou, então tirou a vida da graça. É uma morte essa, a primeira morte. Agora, a morte definitiva não tem poder, nem sobre os santos, nem sobre aqueles que são fiéis a Cristo. Mas serão como sacerdotes de Deus. Sacerdote é aquele que se imola e oferece o sacrifício da imolação, o culto agradável a Deus. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Os santos que estão aqui na terra, nós que buscamos ser fiéis a Cristo, e todos aqueles que já participam da glória celeste até Cristo voltar, definitivamente, porque ele ainda não voltou na sua segunda vinda gloriosa, e já estão reinando com Cristo nesse tempo de 1000 anos. Então 1000 anos não se leva ao pé da letra. Muito cuidado, porque interpretações errôneas já fizeram, 1000 passou, 2000 não passará, e corresponde, muita gente esperou que no ano 2000 Jesus fosse voltar. Não, são interpretações fantasiosas. 1000 anos corresponde a um tempo perfeito. É o tempo que Cristo reina aqui na sua igreja, reina no céu e depois unirá uma só realidade. Nós veremos isso no próximo capítulo. Depois se completaram 1000 anos e Satanás será solto da prisão. Presta atenção aqui. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Gog e Magog representam justamente os poderes do mal, né? Que ainda tentarão dar o golpe final na humanidade, a tentação final. Mas todo o poder do mal será destruído. Se nós acreditamos que estamos em tempos finais, significa que o demônio está em fúria, solto, porque sabe que os seus dias estão contados. Por isso é a grande fúria dele. Mas quem está em Deus, seja o demônio preso, seja o demônio solto, é vencedor, porque é Cristo que garante a nossa vitória. Então não pode ceder para o mal. Serão numerosas como a areia do mar.
subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Mas desceu um fogo do céu e os devorou. Então, cercarão igrejas, cercarão a cidade santa, seja Jerusalém, seja Roma, seja onde os fiéis de Jesus Cristo estiverem, mas o fogo descerá do céu e devorará toda a força do mal. Porque o demônio, sedutor dela, sedutor das nações, foi lançado num lago de fogo de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Então, serão vencidos a fera, serão vencidos o falso profeta, serão vencidos o demônio, e enfim, o mal será definitivamente derrotado. Vi então, agora a partir do versículo 11 já é a segunda parte. Vi então um grande trono branco. O trono da vitória é branco porque representa a pureza acima de tudo. E aquele que nele se assentava. Então, o Senhor, nesse trono, os céus e a terra fugiram da sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes, pequenos, pessoas importantes ou pessoas que não tinham importância, todos estavam de pé diante do trono do Senhor. Então se abriu o livro. Aliás, abriram-se os livros. E ainda outro livro, que é o mais importante, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Então, no livro da vida está a vida de cada um de nós. E ali estão anotadas as nossas obras. Boas obras, as obras que praticamos, mas os pecados que não nos arrependemos, que não reparamos, que não mudamos, que não nos convertemos, está ali nesse livro. Opa, mas Deus não perdoa? Perdoa o pecado arrependido, o pecado reparado. Por isso que é importante não só arrepender-se do pecado, mas reparar o mal, para que no livro da vida fique anotado. Pecou, mas ele se arrependeu, ele reparou, ele fez boas obras, ele usou de misericórdia para com seu irmão, ele usou de piedade, de uma forma secreta, ele não fazia o mal para apenas ser visto só quando estivesse na frente dos outros, e assim por diante. Né? Então ele reparou suas obras, e ali no livro da vida vai estar escrito conforme for a nossa vida. Coisas que muitas vezes os outros não sabem de nós, mas no livro de Deus tudo está escrito. O mar restituiu os mortos, né? Porque aí muita gente submergiu em mar, e aquela coisa, aí a gente acha que nunca mais. Não, na ressurreição final, todos. Quem morreu no mar, quem morreu nessa situação, quem morreu no incêndio, quem morreu, não importa. O Deus da vida traz todos para que se apresente diante deles. Do mesmo modo, a morte é a morada subterrânea. É uma visão um pouco não real, alguns acharem que o inferno fica debaixo da terra e o céu fica nas nuvens. É apenas uma linguagem figurativa. Mas o que é importante é o seguinte, é que cada um foi julgado segundo suas obras. Olha a importância das obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. O tanque de fogo é o fogo do inferno, o fogo eterno. A segunda morte é esta, o tanque do fogo. Se a primeira morte é o pecado, o ruim é quando a pessoa morre as duas vezes. Morre porque o pecado fez morrer para a vida de Deus e morre nesse tanque do fogo eterno. Tá? Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. E quem não está escrito no livro da vida? Quem não leva a vida segundo Deus, quem não leva a vida segundo as boas obras, quem não escreve a sua história reparando os seus pecados, procurando fazer o bem, a justiça, para estar diante da presença de Deus. Deus nos quer inscritos no livro da vida. Por isso esse tem que ser o nosso esforço. Não se juntar ao mal, combater o mal, porque o mal vai ser derrotado. E nós não podemos, no julgamento final, na sorte final, estarmos juntos com eles, mas junto com os mártires, junto com os santos, junto com as testemunhas fiéis, junto com aqueles que derramaram sangue, suor e lágrimas por amor a Jesus Cristo e ao seu nome. A Ele o Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre.